Olá pessoal, espero que todos estejam muito bem. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da cinemática, expandindo os conceitos que nós aprendemos, as equações, para o estudo da cinemática em 2 e 3 dimensões. Então tem aqui essa figura que representa o estudo agora da nossa partícula, que vai ser feito aqui, por exemplo, no plano cartesiano, quando se tratar em 2 dimensões, e em 3 dimensões nós temos aqui os 3 eixos, formando então aqui uma configuração no espaço. É muito importante citar aqui, para facilitar o nosso estudo, eu vou tratar basicamente a cinemática em 2D. Tá? Todos os exemplos, nós vamos fazer as demonstrações. E aí, sem prejuízo algum, você pode expandir tudo que você viu para o 3D, acrescentando uma dimensão a mais. No caso, seria equivalente a colocar mais um eixo aqui ortogonal a este plano. E assim você teria o estudo em 3D. Então eu vou fazer isso para facilitar o estudo. Então o que nós veremos hoje? Para estudar bem cinemática num contexto de mais de uma dimensão, eu vou precisar do conceito então de vetores. Tá? Então nós vamos gastar uma boa parte do nosso estudo analisando os vetores, o que é um vetor, como é que se opera, como é que se faz uma decomposição de um vetor no plano, representação analítica, certo? Depois vamos estudar aqueles mesmos elementos da cinemática que a gente viu em uma dimensão, como posição, velocidade, deslocamento, só que agora num contexto bidimensional. Uma aplicação deste movimento no plano muito importante é o lançamento oblíquo. Tá? Vamos também falar um pouco sobre o lançamento horizontal. Agora, o movimento no plano também, um movimento circular uniforme. Né? Tem um movimento uniformemente variado, circular, só que este a gente vai deixar de lado, porque é fácil fazer uma generalização sobre ele e a gente vai gastar muito tempo fazendo isso. Comentando duas novas grandezas físicas, que são período e frequência, que são importantíssimos aí para fenômenos periódicos, e vamos aproveitar justamente para aplicá-lo no movimento circular uniforme. E, por fim, o movimento relativo. Tá? Então, vai ficar um estudo relativamente longo, mas bem detalhado para vocês. Vamos lá. Como motivação para mostrar por que vetores são importantes e por que a gente precisa deles para estudar movimentos em 2 ou 3 dimensões, vamos pensar no seguinte experimento mental. Vamos imaginar que isso aqui seja um mapinha das redondezas da sua casa. Aí você diz para sua mãe o seguinte: mãe, eu vou ali. Ela, esperta que é, mas, claro, ali onde? Ela, claro, que vai querer saber mais informações. Aí você espertamente fala: fica somente a 1 quilômetro aqui de casa. A primeira coisa que nos vem à cabeça seria isso aqui, ó. A 1 quilômetro da sua casa, vamos colocar a sua casa bem no centro dessa circunferência aqui, desse círculo, você pode estar em qualquer lugar sobre essa linha azul, né, da circunferência. É uma informação incompleta que você deu. Correto? Bem, não satisfeita, é claro, ela vai continuar te perguntando. E aí, suponhamos que você dê mais uma informação. Você diz: mãe, fica tranquila, é aqui na rua de casa. Vamos analisar aqui, ó. Você disse que vai ficar na rua da sua casa, isso quer dizer que agora você está limitando, né, a região que você possivelmente estará aqui, ó, nessa porção azul do círculo ou nessa porção aqui. Ainda assim, não é uma informação completa. Sua mãe, espertamente, por fim, fala: mas você vai estar o quê? Você vai subir ou vai descer na rua? Tá? Mãe, é descendo a rua. Então, agora você deu uma informação que tirou a possibilidade dessa ambiguidade de você estar aqui nessa parte aqui ou aqui. Você vai, então, estar provavelmente, claro, né, certamente, na verdade, nessa região aqui que eu pintei de laranja. Tá? Bem, pessoal, o que isso quer dizer? Né? Quando você deu a distância
para sua mãe, ah, você deu uma distância que poderia estar em qualquer posição aqui sobre esse círculo azul. Tá? Você deu informação que é de um número, é um módulo. Quando você deu a rua, que você está na rua, você deu a direção. E quando você falou se você estava na parte de cima ou de baixo, se você ia subir ou descer a rua, você deu o sentido. Então, há grandezas que somente a informação de um número e unidade não são suficientes. Para que ela fique completa, você precisa de módulo, direção e sentido. E justamente a posição é um desses exemplos de grandezas que, para que ela seja completamente descrita, você precisa então dessas propriedades. Mas, enfim, o que vinha a ser um vetor? Posso dizer de maneira bem simples e direta que é um ente matemático que possui características fundamentais, intrínsecas a ele, como módulo, direção e sentido. Para entender essas três propriedades, vamos pensar na seguinte situação. Eu tenho aqui no espaço, por exemplo, um ponto A e um ponto B. Eu posso definir um segmento de reta como uma linha que liga esses dois pontos. Eu venho aqui, ligo esses dois pontos. E o que eu tenho é um segmento de reta. Então, daqui nós podemos já tirar duas propriedades. O módulo seria o tamanho do segmento dessa reta. Então, o módulo está ligado justamente ao valor da distância entre esses dois pontos. Já a direção está ligada justamente com o segmento. Então, este segmento de reta já define no espaço uma direção. E onde estaria o sentido? Bem, o sentido vai ser definido a orientação dessa reta. Você vê que esse segmento por si só não tem uma orientação. Mas quando eu digo que ele aponta para B ou aponta para A, eu tenho dois sentidos possíveis. Então, para cada direção no espaço, eu tenho dois sentidos. Colocando então essa última propriedade, suponhamos que ela esteja orientada para cá, eu tenho então a nossa entidade chamada de vetor. Eu posso dizer de maneira bem simples que este vetor é simplesmente um segmento de reta orientado no espaço. Então eu vou dizer que é um segmento de reta orientado. Posso entender numa aplicação prática aqui, alguma vez na sua vida, quando você viu um mapa. No mapa, existe ali uma escala, que vai indicar as distâncias entre as regiões que você está estudando. E, claro, existe uma orientação relativa, que é dada pela rosa dos ventos. Você já deve ter visto essa figurinha aqui, ó. Essa é a chamada rosa dos ventos. E ela dá para nós os pontos cardeais. Então, nós temos aqui norte, sul, leste, oeste. E aí, com o desenvolvimento, foram surgindo outros pontos cardeais, como nordeste, noroeste, sudoeste e sudeste. E assim por diante, como também existem esses outros pontos cardeais aqui. Então, quando você quer indicar uma direção, existe a direção, por exemplo, aqui, direção norte-sul, que é essa aqui, nossa folha está na vertical, e a direção leste-oeste. Quando eu digo sentido, aí eu quero dizer o seguinte, está indo para o norte ou para o sul.
para oeste ou para o leste. Então, para cada direção no espaço, eu tenho 2 sentidos possíveis. É bem interessante saber como agora representar este vetor, agora que a gente já tem uma ideia mais precisa do que é ele. Vou dizer aqui para vocês que a representação de um vetor você pode fazer da seguinte maneira. Vou copiar este pedacinho aqui, a gente não tem que fazer outro. Você, em geral, você vai representar um vetor por uma setinha, como essa, um segmento dando uma indicação de um sentido. Você vai ter uma letra qualquer. E sobre essa letra, você vai ter essa setinha aqui. Uma setinha desse tipo. Então, um vetor tem esta representação. Então, há uma expressão, uma figura geométrica e ao lado uma letra com uma setinha em cima. Essa seria a representação mais comum de um vetor. É claro que muitas vezes você quer representar apenas o módulo deste vetor, que indica o tamanho dele. Então, o módulo do vetor é representado de várias maneiras, dependendo do livro ou texto que você adotar. Então, mas para nós aqui, vai ser comum 2 representações. O módulo do vetor, eu vou colocar ele entre 2 barras verticais, dessa forma. Ou, simplesmente, quando eu tirar a setinha de cima. Então, para poupar notação, muitas vezes nós vamos adotar essa daqui. Então, se eu sei que eu estou tratando de uma grandeza vetorial, ou seja, uma grandeza que tem módulo, direção e sentido, essa grandeza física vai ser representada pela letra que representa a grandeza com uma setinha em cima. Se eu quiser apenas me referir ao módulo dela, ao tamanho, ou magnitude, ou norma, tem vários nomes para este módulo. Eu até vou colocar aqui. Você vai ter vários nomes para este módulo. Você vai ver o nome de magnitude. Você vai ter o nome de norma. Bem? E outros, Você vai então representar aqui, na maioria dos casos nós vamos ver somente a letra sem a setinha em cima. Antes de encerrar essa parte conceitual aqui, é bom fazer uma observação muito importante. Será que tudo que tem módulo, direção e sentido é um vetor? Bem, eu sei que um vetor tem essas propriedades. Mas será que tudo que tem essas propriedades se trata de um vetor? E a resposta é não. Nem tudo que tem essas 3 propriedades, módulo, direção e sentido, é um vetor. Vou dar 2 exemplos aqui que um deles vai aparecer daqui a pouco, que é o deslocamento angular. E um mais importante deles, talvez aqui mais notável, seja o da corrente elétrica, que a gente vê no estudo do eletromagnetismo. O que vai diferenciar um vetor de uma coisa que tem essas propriedades, mas não um vetor, são as operações matemáticas, soma, subtração, produto. Então, além de atender essas 3 características, que são fundamentais, como está escrito aqui, ele também tem que operar de uma forma específica. Ele tem que respeitar certas regras que nós vamos ver agora. Então, o próximo passo vai consistir em saber como esses vetores operam.